Ele é nascido na França e reside em Búzios desde 1996. É empresário do ramo de casas noturnas, bares e restaurantes. O convidado do TV Búzios Podcast dispensa apresentações. Ele é Nani Mancini. Bom, hoje o papo aqui do podcast é com o empresário Nani Mancini. E apesar de dispensar a apresentação, a gente espera que nossa audiência passe de Armação dos Búzios. Então, vamos lá. Nani Mancini, empresário, há quase 30 anos em Búzios, do ramo de casas noturnas, restaurantes, uma pessoa muito conhecida na cidade. É também um ser político, porque já foi candidato a vereador e já participou de governos anteriores, envolvido totalmente no dia a dia da cidade, na raiz buziana. Então, é com muito prazer que hoje a nossa conversa vai ser com Nani Mancini. Mas temos uma curiosidade, porque hoje nós não vamos conversar sobre a noite buziana, não vamos conversar sobre o empresariado da cidade. Nós vamos conhecer um outro lado do Nani. E esse lado, eu confesso que até é um pouco uma surpresa para a minha pessoa, né? Conheço o Nani há tantos anos, mas ainda não tive oportunidade de ouvi-lo sobre alguns temas muito complexos, mas que a gente vai tentar deixar aqui de uma forma bem fácil de ser entendida, apesar da complexidade dos assuntos. Seja bem-vindo, Nani, ao TV Búzios Podcast. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. É um prazer estar com vocês, na nossa comunidade buziana. Vamos tentar falar de assunto complexo, muito sério, mas com palavras simples, que é o raciocínio mais simples possível. Vamos falar sobre o que está acontecendo no mundo, essa geopolítica que impacta tudo nós, guerra na Ucrânia, guerra em Israel, a Venezuela, essa mudança tecnológica, essa mudança de sociedade que a gente está vivenciando nesse momento, que as narrativas de televisão, de repente, não explicam bastante profundamente o DNA dessa transformação. Nani, antes da gente entrar especificamente em um assunto determinado, eu estou curiosa. Como você chegou nesse tipo de... É um hobby, é uma curiosidade, é uma preocupação com a sociedade? O que te levou a buscar conhecimento numa área tão delicada, tão sensível? O que te fez ficar curioso com isso? Primeiro que eu estudei, cheguei até nível superior, viajei muito, trabalhei em várias situações, cheguei a passar, por exemplo, um tempo em Israel, uma cidade que se chama, não, um assentamento judaico no meio de uma vilarejo árabe, que é Aradar, a 20 quilômetros de Jerusalém. E a origem da minha mãe é de origem judaica, da Europa da Hungria, meu pai é da Córcega, então sou um mix de Córcega com judeu. E na Córcega tem uma particularidade que é 30% da população da Córcega que é judaica. E essa influencia muito que, por exemplo, uma da primeira noção que você recebe nesse tipo de família é os estudos. Você tem que estudar o tempo todo, entendendo que você vai renovar tua percepção da realidade o tempo todo, que a realidade é só uma percepção. Então, quando você entende que a realidade é uma percepção,
se você está dentro de um clima que te ensina isso desde pequeno, que é uma verdade, uma opinião, e aí você entende que você tem que renovar e reavaliar o teu conhecimento da frente à evolução da tua idade, das tuas experiências, e você tem que ter cada vez uma nova leitura do seu próprio conhecimento. Falando em termos de cultura, eu também sou neta direto, né, de imigrantes. Eu sou neta por parte de mãe de iugoslavos e por parte de pai, um casamento de espanhóis com portugueses, com minha avó era portuguesa. E nós fomos criados todos muito com uma cultura até um pouco europeia, apesar de meus pais já terem nascido aqui no Brasil. Então tem um choque cultural muito grande. Mas você acha que o fato desse choque de cultura, te parece que o brasileiro é interessado em estudar, em conhecer, em aprofundar? Eu vou fazer uma resposta. Um povo se define para seu DNA, que é o resultado de uma linha contínua de sobrevivência desde a criação até você hoje, da cultura que você encontra quando você vai nascer, e a religião que vai se estabelecer para definir o modus vivendi do lugar onde você vai viver. Bom, a nível da América do Sul, se a gente dá uma retrospectiva, os europeus chegaram aqui, massacraram os índios, não sobrou quase nada. Então, aqui é uma estrutura católica, com uma mistura de europeu, português, italiano, espanhol, iugoslavo, francês. É isso que sobrou. E uma importação da africana, e se misturou esse povo. A cultura, ela se transformou numa religião católica que dominou e que domina ainda as Américas do Sul. Meu avô, ele veio com 8 anos de idade para o Brasil, num navio, e estudou muito pouco. E ele chegou a ser o maior empreiteiro do Rio de Janeiro. Ele teve a firma Armações de Ferro para Concreto, e ele foi o empreiteiro de todo aquele grupo Gomes de Almeida Fernandes, que construiu Nova Ipanema, Leblon, tudo lá na Barra, né? Então, eu tenho muita admiração pelo europeu que trouxe, porque eu acho assim, essa miscigenação toda brasileira, ela acabou resultando em a meu ver, uma grande alienação de uma parte da sociedade. E hoje, por exemplo, nós vamos conversar sobre assuntos bem delicados, que eu acredito que grande parte da população sequer tenha conhecimento. Então, acho que a gente pode entrar no primeiro assunto que você já me deu uma deixa aí. A verdade, ela é relativa. É uma opinião. Você tem sua verdade. Sim. E eu tenho minha verdade. São duas opiniões diferentes dentro de uma perspectiva da sua vida e a perspectiva da minha vida. Correto. Então, são duas realidades totalmente diferentes e duas verdades totalmente diferentes. Só que você bota essa, 7 bilhões de pessoas na Terra, são 7 bilhões de verdades e 7 bilhões de perspectivas. Só que o ser humano inventou a cultura, inventou a religião para poder conviver e juntar redutos, né? Cada organizar isso. um tempo de vida relativamente fácil dentro da adversidade do desconhecido. Sim. Atualmente, opinar está sendo bem confundido com criticar. Lógico. Então, normalmente, o que a gente tem visto é que se a pessoa opina e há concordância na opinião, ok,
Mas se a pessoa opina e discorda, muitas vezes é visto como crítica. E eu acredito que a verdade ela vem a partir do debate. Por exemplo, se eu tenho uma opinião aqui sobre a cidade de Búzios, diferente do que você tem a opinião sobre Búzios, o ideal é que haja um debate para que nós possamos caminhar para soluções. Você vê isso possível aqui numa cidade tão pequena? Ai, sabe que hoje a gente vive numa situação onde que tem o domínio da narrativa, mas não tem argumento. Uhum. As pessoas debatem sem argumento, sem entrar na profundez das coisas. Então, sempre são narrativas superficiais e debates superficiais. E essa começou a me incomodar desde que começou a guerra na Ucrânia, que depois passou para a Palestina, você não se fala mais da Ucrânia, agora a Palestina, agora a Venezuela. Então, tudo isso está sendo orquestrado, é evidente. Sim. E as narrativas, a democracia, não tem argumento. E a pessoa, não ouvi ninguém me explicar qual é o problema número um. Para mim, o problema número um é que vamos passar de uma sociedade que transformava a matéria a uma sociedade que vai fabricar a matéria. Quando você consegue armazenar isso na tua mente e começar a pensar o que significa isso, transformar a matéria ou fabricar a matéria, você vai entrar no mundo espacial, você vai sair do mundo linear, onde que é previsível, a um mundo não linear, um mundo que tem o acaso, tem a possibilidade de acontecer ou não e que está em constante mudança. E é isso que vai ter que se adaptar o mais rápido possível, porque a velocidade de transformação dessa sociedade vai ser exponencial, porque tem inteligência artificial, são computadores que vão trabalhar de uma maneira totalmente diferente que os analógicos. Então, a gente vai passar do mundo atômico ao mundo subatômico. Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe, com maneira sempre, o que significa o mundo atômico, o mundo subatômico. Que é uma matéria? São átomos. Tem 72 átomos. Oxigênio, hidrogênio, ferro, etc. Tem 72. A combinação de cada átomo vai dar um resultado conhecido. Você pega 2 átomos H2O, hidrogênio com oxigênio, você vai fazer água, etc. Aí, quando você entra no mundo subatômico, é totalmente diferente. São elétrons, prótons, quarks, neutrinos, cordas. E esse movimento, ele responde ao poder da influência. E o que é o poder da influência? Ele responde à mente universal. E a mente universal, nós somos um pedaço dessa mente universal. A humanidade é um pedaço dessa mente universal. E nós temos, na observação, somos observação dessa fabricação da matéria. Por exemplo, tem experiência que aconteceu nos últimos 40 anos, você pega um espelho d'água, um espelho de água, e você tira um raio-x, você vai ter um espectro. Se você tem um pensamento bom, sai de uma maneira. Se você tem um pensamento ruim, sai de uma maneira diferente. Então, nós temos influência na fabricação da matéria. Que os eletroprotões se juntam ou não, nós temos influência. Então, o computador, hoje, que antigamente era 0 e 1, fazendo combinação infinita, mas era previsível, dá um resultado que é fácil de controlar. Quando você passa para o computador quântico, você escolhe, o computador vai escolher se ele é 0 ou se ele é 1, ou na maneira de pensar. Então, já ele vai calcular de uma maneira muito mais rápida e o aleatório, ele é muito grande. Então, a identidade que você vai formatar no momento linear, essa identidade, ela some logo que acontece
uma nova evolução. Só que a evolução está exponencial. Tá. Nani, um ser humano médio, ele tem em torno de 7 bilhões de bilhões de átomos em sua formação. A inteligência artificial, os computadores, física quântica, todo esse segmento, vem fabricação de matéria. É uma tendência do homem querer ocupar o lugar de Deus? Não, se você estuda a Cabala, a humanidade recebia a sabedoria infinita da criação, da energia da criação de Deus, o conhecimento infinito, a sabedoria infinita, e de repente a humanidade diz, e eu quero fazer minha própria experiência. E nesse momento lá, cortou a cortina. Eu não vou entrar no detalhe do 1%, de 99% para explicar isso, mas significa que quando a humanidade quis fazer sua própria experiência, hoje passamos o tempo a remover esse tempo para chegar na criação de novo para entender. Então, todo o nosso trabalho intelectual é o desejo de sobrevivência, que removendo o tempo, a gente quer chegar no início da criação. Porque quando você olha a evolução da tecnologia, ela vai sempre para o infinitamente pequeno para entender de onde que vem, quem somos nós, para onde que vamos. Então, essa é uma pergunta são as grandes perguntas da humanidade. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Você vai dizer, sou brasileiro, não, sou francês, sou corso, sou buziano, sou da terra. Porque, na verdade, eu creio que o homem é formado, né, pelo lado físico, né? A gente tem o lado físico, nós temos o lado mental, né? Mas nós também, que é a nossa alma, que envolve toda essa parte, mas também tem um lado espiritual. Você é um homem religioso, é ateu, qual é a sua condição? Não é nada, é agnóstico? Eu acredito na criação. Acredito na energia da criação, que você chama Deus. Não acredito nos intermediários. Sim. Não, porque você acredita em milagres? Acredito em milagres. Não sei dizer. Eu acredito que tem uma energia superior que determina a nossa história. Sim. Então, eu penso que somos uma poeira do universo. Tem um livro que eu li, que me marcou muito, Pertencendo do Universo, o autor é Fridtjof Capra, com o monge beneditino, e esse livro me influenciou muito para entender que a gente não é da Terra, que essa noção de fronteira é uma noção de briga, de diminuição da realidade, de diminuição da verdade. A gente pertence ao universo. Daqui a pouco a gente vai morar em Marte, na Lua, em estação orbital. Toda a energia está pronta para sair da Terra. Entende? Eu estava lendo, né? Eu gosto também de ler assim, curiosidade, às vezes as coisas aparecem na nossa frente. Eu estava lendo sobre a questão, né? Um dos desafios dos mágicos, né, dos ilusionistas, é sempre teletransporte. Então, é filme de atravessar parede, tudo. Isso, pelo que eu estou vendo, até hoje, é uma situação que é considerada totalmente impossível. Porque os nossos elétrons todos, eles teriam que estar todos combinados de uma forma totalmente contrária à nossa organização de ser humano, de matéria. Eles precisariam todos se organizar e fazer como se fosse assim uma loucura, juntos. Então, isso é totalmente impossível.
E aí a gente cai na questão organizacional que você estava falando. Várias sociedades, ao longo da história, que perderam a organização em termos de sociedade, em termos de cultura, elas ruíram. Elas ruíram. Como a gente estava falando, né, Grécia, o próprio Império Romano, e cidades bíblicas a gente tem também, né? Se a gente for levar para parte sobrenatural não digo, mas a gente tem Sodoma e Gomorra, tem a destruição de Pompeia, a gente tem uma série de lugares que foram totalmente destruídos, se a gente for buscar até o mito de Atlântida. Isso tudo, como uma sociedade vive à mercê da tecnologia, porque para mim é uma preocupação muito grande. Eu acho que fazer uso, o ser humano fazer uso da tecnologia, maravilha. Ser usado pela tecnologia, eu não gostaria de me consultar com um médico que não conhecesse meu histórico, não me conhecesse, não gostaria. Eu acho que não funciona assim. Então, eu acho que a evolução é avassaladora e não tem limite. É para isso que tem um exódio da tecnologia, que em paralelo tem o exódio do judeu. O exódio judeu não tem o seu lado da persecução, é justamente o conflito natural da organização versus a criação. A organização judaica está sempre pronta a mudar de lugar. Quando uma sociedade chega no seu apogeu, não quer mais mudar, e que chega a uma nova tecnologia, a tecnologia junta e com a criação vai embora sem estar no lugar desértico. Quer ver uma coisa? O Egito fazia construção com pedra de 10 toneladas, 20 toneladas, pirâmide, esfinx, palácio, durou 10 mil anos com a peça. Os gregos inventaram um pino de ferro. Com o pino de ferro, fizeram um buraco num bloco de caqueira, botaram um pino de ferro e fizeram uma coluna com pedra de 200 quilos. Depois, uma viga de madeira e continuou, fez 2 andares, 3 andares. Os romanos inventam o concreto. Embaixo do Vesúvio, encontraram areia com o calor do vulcão e encontraram o concreto. Com o concreto fizeram os aquedutos, inventaram o arco e conseguiram fazer 8 andares, fizeram o Coliseu, fizeram as catedrais do Império Apostólico Romano, Carlos Magno. Depois, os ingleses inventam o aço, um tijolinho, fizeram Nova York 400 metros de altura. Hoje inventaram o computador, a gente vai em Dubai, no deserto, faz prédio de 800 metros de altura, andar por andar, não tem mais tijolo, não tem mais, vem tudo prefabricado e em 5 minutos você tem um imóvel de 800 metros. Aí você olha a volta, a Pérsia, o Egito, a Grécia, Roma, a Europa, depois a Inglaterra, atravessa lá para o Atlântico, de Nova York para São Francisco e vai para a Ásia. Dubai é o laboratório do desenvolvimento da Ásia. Porque quando você vai ver essa evolução tecnológica e a migração da criação, junto com a mudança religiosa que acompanhou essa mudança tecnológica e da criação, desse o faraó. O faraó era Deus. Nos gregos, a energia, Neptuno, Marte, era a energia do mar, a energia da guerra, que era Deus. Nos romanos, incorporaram os gregos e depois, em Bizâncio, o imperador virou imperador católico. De lá, fizeram o apostólico romano e esse império dura até hoje. O Império Apostólico Romano do Vaticano, que é de 3 metros quadrados, ainda maior latifundiário do mundo. Entende? Então, quando você, depois, o protestante, a Revolução Industrial, o protestante entrou com força, junto com os judeus, e
abriga protestante e católico, está vivenciando hoje no Brasil. Hoje tem uma briga religiosa, protestante, católica, nesse país. Eu acho que são vertentes, né? Mas são todos cristãos, todos acreditam no mesmo Deus, no Senhor Jesus. E a base do protestantismo é muito mais ligada no judaísmo que o catolicismo. Eu não vi muito o Papa fazer força para defender a Ucrânia, por exemplo. Mas aí entra um pouco também de política. Bom, não vou entrar nesse assunto, que cada um tem sua fé, não quer entrar nesse debate. Mas o que me interessa também é saber a sua opinião sobre as guerras que estão acontecendo. Justamente, quando você olha justamente a evolução dessa tecnologia, que tem uma rota, o exódio judaico, e cada vez a criação, por exemplo, a criação entrou em confronto com o Egito, como entrou em confronto com Roma, como entrou em confronto na Idade Média, na Itália, na Espanha, que é Inquisição, perseguição de judeus, tudo isso. Depois, eles encontraram refúgio na Inglaterra, e nos Estados Unidos logo depois. Aí me chama muita atenção que nessa mudança de sociedade, onde vamos passar da transformação da matéria à fabricação da matéria, o dogma asiático são muito mais em fase com a física quântica, com o mundo quântico, com o mundo cristão. O mundo cristão é linear, porque é um espaço-tempo limitado. Isso. Por exemplo, você, na igreja, ele recita a Bíblia. No protestante, você aprende a ler na Bíblia. São detalhes que têm sua importância. E no judaísmo, você aprende a Torá e renova o tempo todo a Torá. A Torá é uma compilação de experiência humana que você vai escrever. Então, ele está em constante renovação. Então, a criação está em constante evolução. Hoje, nós temos 4 bilhões de asiáticos, com um sistema religioso e social que é fácil de entrar na nova tecnologia. O taoísmo é uma religião observador. Desculpa o meu português, mas está para levar. Então, o taoísmo é uma religião de observação, observa a natureza, observa o movimento. Então, a física quântica é a posição do observador. Vou dar um exemplo. Se eu ficar aqui nessa mesa, te olhando, e você não sabe que estou te olhando, depois você vai sentir que estou te olhando. Você vai começar a se perguntar por que estou te olhando. E aí você vai começar a se transformar, a modificar teu corpo, a modificar teu olhar. Então, eu transformei tua realidade só te olhando. Se você vem falar comigo, você vai transformar a minha realidade. Mas isso é relacionamento das pessoas. Não é só relacionamento. É uma transformação permanente da realidade. Porque o ser humano não vive sem se relacionar. Sim, Miguel. Você tem que entender, quando você se relaciona, você transforma a realidade das pessoas. Mas é a ideia. A ideia, não sei se é a ideia. Se a pessoa é consciente que só de conversar com uma pessoa, ou só de olhar uma pessoa, é uma mudança de realidade. A postura da pessoa, o conhecimento da pessoa, tudo influencia a volta dela. Então, hoje imagina, se você analisa em termos geopolíticos a situação mundial, o que é a Ásia? 4 bilhões de pessoas, tá bom? A metade tem menos de 20 anos. São 2 bi com menos de 20 anos. A tecnologia que foi dos anos 70 até agora na Ásia é a anglo-saxona, americana e inglês. Laboratório em Dubai. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção é que os ingleses saíram do mercado comum e reabriram a rota da sede do Commonwealth. Gibraltar, Malta, Canal Suez, New Delhi, Dubai, Singapura e vai para a Ásia. A Inglaterra, os Estados Unidos e Canadá,
Nova Zelândia e Austrália são potências marítimas. Eles só conseguem comercializar com barco. Não tem estrada, avião, barco, a mesma coisa. Agora, a Europa é uma potência continental. Se você pega a Espanha até a China, até a Índia, você vai de carro de pipeline ou de bicicleta, se você quer. Então, uma potência continental. Nesse mercado asiático, qual é o maior competidor dos Estados Unidos? É a Europa. É a Europa junto com a Rússia. Porque a Rússia é um país pequeno, tem 150 milhões de habitantes. A Ucrânia tem 50 milhões de habitantes. São países grandes em extensão, porém cheio de gelo. Então, a Europa, junto com a Rússia, deve bater 700 ou 800 milhões de pessoas. E a Ucrânia está no meio da Europa Ocidental e da Europa Oriental. Então, se você quer separar a Europa no meio, você arruma uma guerra aonde? Na Ucrânia. Aí, a gente olha, em 1990, quando cai o muro de Berlim, o Gorbachev é o cara mais europeu que a gente teve na história da Rússia. Depois, o próprio Putin é um cara que é muito europeu. Ele quis integrar a Rússia na Europa. Os americanos fizeram tudo para não acontecer. Os ingleses nem falam, a mesma coisa. Fizeram tudo para não acontecer. E que acontecer, imagina, a conversa é saber se a Ucrânia vai integrar a OTAN ou se vai integrar a Europa. E a Rússia diz, não, tem que ser uma zona demilitarizada. A gente não quer bomba atômica na porta da nossa casa. E a metade da Ucrânia fala russo, a outra metade uma língua polonesa, e uma metade polonesa e uma metade russa. Aí você se pergunta, qual é a necessidade de colocar a Ucrânia dentro da OTAN, que é defensiva, não é ofensiva, normalmente, virou uma política ofensiva contra a Rússia. Então, a Rússia chegou no seu limite, a gente, os americanos e os ingleses jogaram a Rússia do lado chinês. Só que lá tem 1,5 bilhão de chineses e 1,5 bilhão de indianos e mais alguma república muçulmana. Então, no lugar de ter o cristão ortodoxo, com o protestante, com os católicos e os judeus dentro da Europa, a gente separou a Europa no meio. Resultado disso, os americanos incentivaram essa guerra na Ucrânia, está claro, só que não querem enxergar isso. E porque a Europa é o maior competidor para saber quem vai dominar a Ásia. Vai se dividir a Ásia com os indianos, os chineses e os americanos. E os indianos, um povo tão miserável, né? Não tanto miserável, não. Porque, pelo menos o que a gente tem noção, que não. Fica sabendo até... O maior matemático do mundo são indianos. Sim, não estou falando de... Esquece o dinheiro. Hoje, estou falando da realidade do povo. Sim, hoje o dinheiro não manda lá no caso. O que acontece? O que é importante na Índia e na China são sociedades milenárias baseadas na matemática e na observação. São totalmente em fase com o mundo que vem hoje, com a matéria inteligente. Pois é, hoje você vai comprar um carro e vai se consertar sozinho. Mas qual o benefício disso, de se, por exemplo, tem esses matemáticos tão maravilhosos na Índia e o povo passando pela situação está se transformando rápido. Uma coisa que você não percebe, é que 50 anos atrás a China estava de bicicleta e a Índia também, hoje acabou. Mas eu percebo outras coisas. Olha a diferença do Brasil. O Brasil está no mesmo estado que 40 anos atrás. E eu vou falar uma coisa, eu percebo na China que, por exemplo, imprensa é proibida, só tem um partido. Então, essa é a liberdade. Mas peraí. Se a gente está falando de um lado que é positivo, a gente também tem que falar do lado negativo. Porque, segundo você mesmo disse, o que a gente está falando, observando, eu também sou uma observadora, e o que eu observo é uma diferença muito grande. De liberdade. O chinês é quase que um oprimido.
E o indiano, um miserável, como o venezuelano. Não tem nada a ver o Venezuela com... A Venezuela chegou a ser o lugar mais rico em termos de petróleo. E hoje, a gente sabe que as pessoas passaram fome lá e o êxodo foi enorme. Daqui 20 anos, as 3 potências do mundo é China, Índia e Estados Unidos. As 3 potências. Uma coisa que nós não percebemos aí. Na época da União Soviética, a Rússia, a União Soviética, era uma grande potência. É sempre uma grande potência nuclear. O povo era tão miserável, bebia de cair duro na rua, e quando ia algum estrangeiro para lá, eles pediam a roupa do corpo da pessoa, porque eles não tinham nada, era só tudo, todo mundo padronizado. O que acontece? Quando, digamos, um atleta de nível internacional vinha para algum país para competir, ele não podia vir nem com a família, porque se viesse com a família, ele podia ficar no país que ele viria. Isso não pode ser considerado um avanço da sociedade. Não há tecnologia que pague o preço de uma sociedade escravizada. Então, a gente está voltando lá para a época do faraó, quando todo mundo estava escravizado. Vai ter que ter uma nova Páscoa para a libertação? Totalmente diferente. Essa tecnologia da inteligência artificial, você tem que entender que é uma supressão total da liberdade no planeta. Não na China, na Índia. Por exemplo, hoje, a gente fala, a gente está sem dúvida para os algoritmos, para toda a plataforma. Então, daqui a pouco vai aparecer matéria A, matéria B sobre o nosso assunto. Então, a gente está sendo... Já esse tipo de tecnologia não está de acordo com o princípio de liberdade. E essa não vamos recuar, porque a tecnologia vai dominar esse movimento. A gente vai entrar numa era onde o computador vai ser presente todo segundo a nossa vida. Mas a evolução é inerente ao ser humano. Ela faz parte da humanidade. Já pensou a humanidade evolui. O próximo computador são computador do tamanho de uma série. O primeiro computador produzido era do tamanho quase que dessa sala. Era uma coisa medonha. Hoje é invisível. Hoje o computador é invisível. Faz parte da humanidade a evolução. A minha questão é, se a humanidade ficar refém da tecnologia, não estamos criando um novo Deus, e o Deus aí vai ser um Deus tecnológico que... É isso que eu falo. Se você prestou atenção... Deus que eu digo, cada é um líder. Quando chega uma nova tecnologia, aparece uma nova religião. Mas se você vai no Canadá, você vai ver a secta do Rael. É uma secta que está em fase com esse tipo de tecnologia. Bom, ela vai desenvolver ou não sei. Mas uma coisa que eu tenho certeza, que o próximo milênio, o ser humano vai se transformar em humanoide. Porque vai entrar com força uma geração de computador de tamanho de uma célula humana. Vamos fazer reinjecção. Eu penso que daqui 5, 10 anos não tem mais celular na mão. Está na tua cabeça. Você vai falar com pensamento no computador central, que é um computador quântico. Aí eu vou dizer que é o fim do mundo. Não, o fim do mundo. Está no laboratório. O Rabin, que estava comigo na casa dele durante um tempo lá, ele falava para mim, Nani, você tem que ver o filme de ciência ficção se você quer o futuro. Tudo que a gente bota em imagem, imagina vai acontecer. É inelutável. Então, se você olha o filme de ciência ficção, hoje, estou sugerindo para você, que se chama Interestelar, Lucy, tem vários que são justamente dessa proporção, o Star Trek, lá você vai ver a evolução do Star Trek nos últimos 20 anos de série, e aonde chega essa evolução tecnológica da mente humana e do robô. Eu tenho um robô em casa, se chama Alex. Alex, quero ouvir Barry White, não sei que música.
2 segundos depois, tem Alexa, apaga a luz. Alexa, acenda a luz. Então, você já entrou nessas áreas. Mas se você vai na China, essa tecnologia já está há 1000 anos em cima. Não, mas são tecnologia anglo-saxona, que o chinês, foi um acordo que foi feito tem 50 anos, e eu sugiro a leitura de 3, 4 livros muito interessantes, e já citei um que pertence ao universo, também tem um que se chama Ponto de Limitação, Tal da Física, Sabedoria em Comum e Conexão Oculta. E esse professor de física nuclear, Fritjof Capra, ele tem um instituto em Berkeley e que tem um trabalho gigantesco sobre essa evolução, essa matriz energética que vai mudar, essa dimensão espacial que vamos vivenciar no próximo 20 anos, e essa mudança de sociedade, todas as profissões vão mudar. Todas. Não tem uma profissão que não vai mudar. Mas isso faz parte, realmente. Não, faz parte não. Por exemplo, eu não sou mais capaz de administrar minha vida dentro dessa tecnologia. Isso não vai fazer parte da nossa geração. Justamente. Não, só que porque nós somos finitos. Nós temos a nova geração... Como matéria, nós temos um fim, né? Eu creio vida eterna, mas isso aí é o lado espiritual. Mas nós, enquanto matérias, nós temos início, meio e fim. É a organização do tempo, né? Do tempo que nós temos, que ninguém fica aqui para semente. A discussão da imortalidade está no meio dos laboratórios. Eu penso que o próximo século vamos viver 150, 200 anos. Porque eu vejo minha mãe. Minha mãe já antigamente, os homens chegaram a viver quase 1000 anos. Matusalém, Adão. Eu não tenho essa experiência bíblica. A condição humana era... A vida era hoje, muito longa. por exemplo, a minha mãe trocou dois como se chama? 2 ombros, botou de platino, e 2 quadris de platino. Então, ele tem 86 anos, e já é metade do robô. Sim. Quando você troca os ossos por platino, pode botar todo o sistema de ossos com platino. E por outro lado, a gente tem uma geração que se olha no espelho e não consegue se identificar. Então, é uma alienação. O lado bom, eu penso assim, o lado bom da tecnologia, a gente realmente tem que absorver, mas não ficar refém da tecnologia, porque, na verdade, já tem quase que um exército de zumbis. Você acha que você tem domínio do que está acontecendo? Não, domínio não, tem do meu pensamento. Vou te fazer uma pergunta. Você pode se passar do celular hoje para trabalhar? Não, mas antigamente... Olha bem, hoje, se você não tem celular, você está off. Mas antigamente, o agricultor que não tivesse um burrinho, uma carroça, ele também não poderia trabalhar. As coisas evoluem, as coisas mudam. Só que dessa vez a evolução é totalmente diferente. Hoje a evolução não é mais física, ela é invisível. Você vai ver essa evolução aparecer com o celular, mas, por exemplo, você viu o Covid, fizeram uma injeção da gente. Ninguém sabe o que é essa injeção. Ninguém sabe. O que é essa injeção? É uma mudança genética do vírus, não é uma cultura. Então, a gente já te injecta uma substância de mudança genética. Tanto que ninguém nem consegue saber a origem, nada. A conversa, a mudança genética já começou, porque geneticamente, para se adaptar a essa tecnologia, vai ter que mudar geneticamente. O ser humano começou uma mudança genética. Para mim, o Covid é a maior experiência planetária para ver como vai reagir as pessoas a essas novas regras de vida. O tempo vai mostrar... A única maneira de as pessoas aceitar de ficar trancadas em casa, sem sair, obedecer à lei marcial, fudidão medo. E o medo que transformou a gente alucinada, sem saber para lá, para cá, narrativa mundial,
no final, quando você olha quantas pessoas morreram, é muito pouco, por 8 bilhões de pessoas. Aqui em Búzios a gente teve uma incidência mínima, né? Mínimo. Foi até referência. Eu pergunto, na África, não tinha que subir tudo a África? Cadê a favela do Rio de Janeiro? Como não morrer milhões de pessoas? Os presídios. Não sei, é uma coisa muito complexa, no sentido de quem decide. Quem comanda essas mudanças? Tem duas coisas que eu quero perguntar aqui. Primeiro, você falou no tal da física, né? Eu quero voltar só um instantinho nesse assunto para que eu possa entender. As coisas são relativas, mudam, é uma questão de sobrevivência. Então, o que nós estamos falando hoje, amanhã pode ser uma mentira, e o que foi falado ontem pode ser uma verdade. Você sempre vive uma ilusão. A nossa vida é uma ilusão permanente. Vou te perguntar, você está de cabeça por cima, de cabeça por baixo, como você está hoje? Eu estou de cabeça para cima. Não sei. Não sei. Para o padrão que eu vivo, estou de ao cabeça padrão para que cima. você vive. No mundo reduzido, a tua perspectiva é a tua realidade. E que te observa da lua, como ele vai te perceber? Girando, de cabeça assim, tem um momento que você está aqui, no outro momento que você está aqui, e você está virando o tempo todo. Porque a Terra dos vira, desafios. a Terra vira dela mesma, vira na volta do Sol, e se eu estou na Lua observando você? Um dos desafios que eu sei, que eu tenho percebido, né, dos grandes cientistas, físicos, da física quântica, enfim, até prêmio Nobel e tudo, é justamente essa questão gravitacional, né? Porque a gravidade, ela, por mais que a gente se expanda, no caso de tecnologia, tudo, a gente tem um limite. E esse limite é a gravidade. Então, puxa para o centro, para a união. Não. A gravidade é a única força que atravessa o universo. É a única. A gravidade está em todo o universo. Não é a maçã que desce em cima e que bate na Terra. Não, é uma força universal. A própria Terra é movida à gravidade, a Lua, o Sol, tudo. O sistema, galáxias, funciona com gravidade. Então, é justamente o que eu estou falando. Existe uma lei que o ser humano não tem conhecimento dessa lei, mas que tem esse fator de organização. O que é a organização? O que é a organização? A organização é nosso conhecimento de um espaço-tempo onde que nós entendemos as forças do universo. Mas esse é o nosso limite. É nosso limite. Só que a limite já explodiu a nível intelectual. Por exemplo, eu na escola estudei aritmética e geometria. Quando eu cheguei a 18 anos, entrou o álgebra, a matemática moderna, a matemática espacial. Aí demorei 50 anos para entender a matemática moderna, esse negócio de equação, tudo isso. Aí, quando eu cheguei a 50 anos, que comecei a repensar todo o meu conhecimento, veio na minha mente, lendo muita pessoa que estava escrevendo nesses assuntos, tem duas forças que dos idiomas, a matemática e a música, que são transcendentais, que atravessam o universo. Para mim, entendi que a matemática é a voz de Deus, a música é a voz de Deus que quer passar informação para a gente. Então, quando você, acepta essa definição da matemática, tua visão e tua perspectiva da tua vida, da vida da comunidade, da vida do planeta, é outra. Você muda de perspectiva. É lá que eu disse, cada um nosso vai mudar sua perspectiva e vai mudar sua realidade com a evolução da sua vida e seu conhecimento, seu entendimento da sua percepção. Sim, né? Ele precisa de exercício, assim como o corpo. Assim como o nosso corpo. E o que acontece? E ele é muito usado, nós usamos com
uma limitação muito grande. A questão é, não dá para colocar a tecnologia no lugar dos sentimentos, no lugar da liberdade das pessoas, de Tudo é expressão, emoção, tudo é emoção. Então, Você, olha, por exemplo, hoje você se relaciona mais com pessoa com o celular que fisicamente dentro de um bar. Se você entra num bar hoje, 4 pessoas numa mesa, todo mundo se olha, ninguém se fala. Já o relacionamento, mesmo para casar, mesmo para namorar, eu sei, eu concordo, eu sei. passando para isso. Eu sei. Até que hoje, fake news, assalto com celular, o namoro com celular que dá errado, etc. O noticiário todo dia. Então, nós também, que eu penso que a gente está começando a ver que a gente está mudando de mundo. Essa que é a minha opinião. A sua visão é que o mundo está morrendo quando o corpo morre. Ele dá os últimos suspiros. Então você tem um suspiro na Ucrânia, você tem um suspiro em Israel, na Palestina. Por exemplo, Israel tem 2 pensamentos. E que, para mim, tem muita importância para o futuro da humanidade. É a criação religiosa que diz nós não podemos ficar em Israel. A criação é viajar o tempo todo e não se fixar com a terra. Não tem uma identificação com a terra, tem uma identificação intelectual. E tem um outro lado que diz nós temos que ter um porto seguro para sobreviver. Então, tinha esses 2 debates da sociedade israelense que hoje, no calor dos eventos, você sente que está latente esse grande debate em Israel. Porque a identidade judaica é intelectual, ela não é da terra. O sionismo foi, depois, um avanço dentro de um clima de perseguição e voltar às suas origens. Mas será que o destino do judaísmo não era de viajar? De acompanhar a evolução constante da mente universal? Entende? Eu penso, por exemplo, que quando você limita tua fé em Deus dentro de como se fala, dentro de uma limite territorial, você perde a essência da criação. A criação não pode ser limite territorial. Não entendi. A criação, ela transcende a Terra, ela transcende o sistema solar, ela transcende a galáxia e o universo. Então, nós, que o ser humano, é o desejo de sobrevivência. A humanidade tem o desejo de sobrevivência. A gente sabe que, por exemplo, o sistema solar vai explodir. O Sol é uma bola que vai crescer, que vai explodir. Vai comer os planetas um por um. Então, isso sempre aconteceu. O aquecimento é mais uma narrativa. Para mim é mais uma narrativa porque você teve a época do gelo, você tinha a época como se chama, da floresta tropical. A Terra já passou por milhares de mudanças climáticas. A Mediterrânea é um deserto, depois voltar ao mar, etc. Tem baleia em cima do Himalaia. Isso sempre aconteceu, vai acontecer. Uma explosão de um vulcão vai botar todo mundo de acordo. Isso não vai demorar a acontecer, uma explosão gigantesca um dia que vai embolar tudo isso. Mas uma coisa que estou certo, na minha espiritualidade, que o destino nosso é de sair da Terra e colonizar o universo. De colonizar, pelo menos já no primeiro momento, o sistema solar e sair do sistema solar. Eu assisti uma entrevista do astronauta brasileiro, do Marcos Pontes, e eu fiquei assim impressionadíssima, porque a gente pensa, né? É o auge, é a viagem para a Lua, pelo espaço, tudo.
mas eu fiquei impressionadíssima, porque é uma pessoa que vive em um universo completamente diferente da realidade de todo mundo. Uma pessoa que, uma preparação, um conteúdo, uma visão sobre o mundo, e isso aí, por exemplo, robótica. Eu não estudei robótica na escola, não tinha. Mas já tem escola aqui em Búzios que vai abrir agora, ano que vem, laboratório de robótica de primeira linha. Escolas que estão melhores do que tem até lá no Rio. E muito bacana isso. Então, essa geração, ela realmente, ela já vem preparada. Eu escrevia naquela máquina de escrever, pesada dessa, eu era novinha, e começava a escrever naquela máquina Olivetti. Depois veio a elétrica, aí veio a eletrônica, e veio. Hoje a gente tem um computador que a gente abre o celular toda hora para escrever. Mas aí vem uma inteligência artificial que, teoricamente, pode vir a escrever por mim. Como fica a arte, a inspiração, a cultura? Vai ter uma outra forma de arte, vai ter uma outra forma de moeda digital, Bitcoin, etc. Você teve já uma série de como se chama, de quadro de computador que vale uma fortuna, vai mudar tudo. A arte vai mudar, tudo vai mudar. Aí eu não sou incapaz de te dizer que vai acontecer, eu não sou gênio. Não, é só tenho a certeza absoluta a visão que você a gente está no momento para da humanidade, para a nossa geração, que passar da transformação da matéria à fabricação da matéria é uma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade, a meu conhecimento. Eu vou até pedir para o Renato. Por exemplo, eu vou dar no início do século, por exemplo, Einstein foi o último cartesiano da história humana. Ele entrou em briga com um cientista que se chamava Heisenberg. Heisenberg estava defendendo a incerteza. E Einstein dizia que não tinha. Essa briga foi até o final da vida de Einstein. Ele morreu errado, que estava certo é Heisenberg. Então, hoje, a gente vai passar do mundo que o Einstein foi o último, vou dizer, o último do mundo linear, para passar a um mundo linear, que significa um mundo previsível, uma matéria previsível, que você sabe o que ela vai fazer. Há um mundo não previsível, que vai depender da nossa observação e da observação da humanidade. E da observação que nossa relação com a criação vai ser acelerada. Vamos acelerar as nossas informações, criação para a humanidade. Isso vai significar o quê? Que o nosso sistema de organização ele vai mudar o tempo todo. Então, definir um lugar que vai ser sempre o mesmo, ou por 100 anos, por 1000 anos, por exemplo, vai ser impossível. Por exemplo, cada 30 anos vai ter que mudar de profissão, por exemplo. Essa é na vida de todos os dias, ou na vida de um garoto que nasce hoje, ele vai ter que ter 5, 6 profissões na vida dele. Ele não vai poder exercer a mesma profissão, porque a evolução desses computadores e nossa transformação para acompanhar essa mudança de inteligência artificial, com a nanotecnologia é uma coisa. Tem um filme lá que eu tinha visto, não me lembro o nome, não. Estou famoso. Bom, tudo que se quer, você transforma automaticamente, se conserta. Então, você vai viver um mundo onde que você vai trocar o teu corpo por nanotecnologia. Você vai ter um ferimento, ele se cura sozinho. Então, o teu carro, ele tem um acidente, ele se conserta sozinho, etc, etc. Eu queria passar o vídeo. Renato, está pronto o vídeo da Cidade Neon para a gente dar uma olhada e comentar? Você consegue colocar para a gente assistir, Renato? É um projeto faraônico.
Renato? Tá. Você pegou as fotos de Dubai 40 anos atrás? Não. For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The line's communities are organized in 3 dimensions. Residents have access to all their daily needs within 5-minute walk neighborhoods. And the line's infrastructure makes it possible to travel end to end in 20 minutes with no need for cars, resulting in 0 carbon emissions. By leveraging AI technology, services are autonomous, saving you time and effort. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. Intelligent solutions create efficiency and year-round temperate microclimate with natural ventilation. Energy and water supplies are 100% renewable. The line is designed as a series of unique communities, offering a wealth of amenities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. With 40% of the world accessible within 6 hours, at the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive like nothing on earth seen before. The Line, the city that delivers new wonders for the world. Bom, deixa só eu dar uma clareada aqui, porque a legenda está em inglês também, né? Então, a cidade, a nova cidade, né, da Line, né, é uma extensão da cidade de Neom, que está sendo construída na Arábia Saudita. Ela tem 170, da Line, né, 170 quilômetros de extensão em linha reta, 200 metros de largura, 500 metros de altura. E a ideia é que as pessoas que morem ali, elas tenham tudo ao seu alcance em torno de 5 minutos. É uma cidade sustentável, será uma cidade sustentável, programada, com tudo que é preciso ali, né? Com vista, tudo. E um empreendimento de $1 trilhão, projetada para era pós-petróleo, zero carbono, tudo isso. E o ser humano vai viver, então, numa bolha? Eu acredito que sempre a inovação vai para o lugar deserto. Roma era uma maricagem. Fizeram Roma como pilastra de madeira para secar o Pantanal. Fizeram uma cidade em cima disso. Lá pegaram um deserto e vão fazer essa cidade. Por motivo simples, ninguém vai derrubar o Champs-Élysées, ninguém vai derrubar a Quinta Avenida. Já são estruturados com um sistema organizacional que ninguém quer mudar. Então, essa nova tecnologia vai entrar em cidades novas. E hoje, com esse tipo de tecnologia, o único lugar são desertos. Você vai ver aparecer montes de cidades dessas em lugar totalmente deserto. O único lugar que aceitou de quebrar tudo foi a China. A China passou o trator no passado inteiro. Por exemplo, Xangai, detonaram todas as favelas de Xangai, abriram cidades satélites na volta, botaram a população dentro de caminhão e levaram para a cidade satélite e fizeram um Xangai novo. 20 milhões de pessoas deslocadas em 5 minutos. Porque lá é um capitalismo comunista.
E, nesse momento, a grande multinacional do mundo precisava de um país desse, com um país que tem sabedoria matemática, que foi uma dinastia, um império durante 5.000 anos, só 200 anos de comunismo, que é absolutamente nada, e vai voltar a ser um império de novo. Por quê? Porque esse sistema totalitário permite de implantar essa nova tecnologia sem reclamação nenhuma. Porque para implantar essas novas maneiras de viver, tem que quebrar tudo. Não sobra nem uma igreja. É de passar o trator na China inteira. Tem que ver as construções. Se você visita a China hoje, e eu estou estudando um pouquinho o que está acontecendo lá nos últimos 10 anos, é impressionante. É uma tecnologia anglo-saxona. São capitais, por exemplo, os Estados Unidos e os ingleses, depois da Segunda Guerra Mundial, a única força que não conseguiram administrar foi o dinheiro offshore do planeta. Onde que estava o dinheiro offshore? O dinheiro que todo mundo bota no bolso e leva na Suíça. Na Suíça. Suíça, Liechtenstein, Andorra, Monaco, etc. Quando entrou a informática nos bancos, acabou o sigilo bancário da Suíça. O que fizeram os americanos? Chamaram os bancos suíços, vocês vão para o Singapura, a gente precisa desse dinheiro para desenvolver as... não quer. Começou a ter escândalo na Suíça e já tinha que fechar o sigilo bancário na Suíça. Os anglo-saxões dinamitaram o sistema financeiro da Europa, offshore, que estava na mão dos europeus. Agora está na mão de Singapura. Singapura, do dia para o outro, virou uma potência gigantesca. Onde que é a mudança genética hoje? Os laboratórios americanos, Singapura. Onde que é a aplicação dessa descoberta? Por exemplo, você experimenta todos esses laboratórios em Singapura e você aplica onde? Coreia do Sul. Por exemplo, você tem as maiores clínicas de beleza, aonde? Em Coreia do Sul. Se você quer fazer um tratamento de pele de ficar mais novo, você vai em Singapura e vai em Coreia do Sul. Bom, então, peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pelo que eu entendi, você disse que a China, por exemplo, foi tudo colocado abaixo e refeito, e Sim. que, por outro lado, o Champs-Élysées não pode ser modificado, será preservado. Não é que é preservado, que nossa sociedade não aceita essa mudança. Os franceses nunca vão aceitar de botar um imóvel de 800 metros de altura. Lembro uma coisa que eu fiz aqui em Búzios. Eu estava em Dubai em 1990, 94, 95 também. Estava em toda essa região de Jerusalém, tudo isso. E eu vi essa transformação começar lá. E na época tinha o Marcelo Pirmuyada. De brincadeira, eu disse, se a periferia de Búzios não quer virar uma favela, uma zona de não direta, entrega na droga, entrega na violência, nós temos que fazer Tucuns, uma praia tipo Camboriú hoje. Na época de fazer tipo Dubai. Por exemplo, nós fazíamos do Coina Bueno, eu disse, você tem que botar campo de polo e imóvel de 500 metros de altura e preservar todo o entorno. Faz uma periferia bilionária, com um sistema de diversão, golfe, campo de golfe. Me tratavam de maluco na época, de ver 20 anos de porrada para essa foto que a gente botou com o Marcelo Pirmuyada em Tucuns. A gente fez um carnaval com o Marcelo. E hoje você vai em Camboriú é a cidade mais rica do litoral brasileiro. Você encontra Ferrari, Lamborghini e coisas interessantes em Camboriú. Você tem Florianópolis, Camboriú e Bombini. Essa, que dá mais dinheiro nessa região é Florianópolis, as startups de inteligência. A maior concentração de startup está lá, em Florianópolis, que está dando mais dinheiro que o resto. E quando você vai ver todo Camboriú, é artificial. É do mesmo sistema que... Imagina se a gente tinha feito de Tucuns, imóvel a 10 milhões de dólares cada apartamento, cobertura a 50 milhões, e já tem 2, 3 quilômetros de extensão de praia, você não teria nenhuma favela. Lá, daqui a pouco, você vai ter Tucuns, Sem Braço, Tucuns, Capão, Aimerense, Zé Gonzalo, 150 mil pessoas, 200 mil.
É preocupante. Não. Agora, É inelutável, porque é o tipo de situação que está acontecendo. então, a gente vê aí a The Line, né, com 170 quilômetros de extensão. E a gente tem um pórtico até o centro com apenas 8, 10 quilômetros. E a gente tem tanta dificuldade para se organizar aqui. Você é a favor da preservação do centro de Búzios? Lembro, eu botei uma frase durante 20 anos nessa cidade, pouco habitante e muito visitante. Quando eu cheguei aqui, tinha 8 mil pessoas. 2 escolas primárias e um colégio. Estava suficiente? Não precisava de mais escola, precisava de faculdade, precisava de escola de hotelaria, precisava de preservar a natureza, de não deixar crescer a população a mais de 20 mil pessoas. Só que hoje temos mais ou menos 70... Não, tem mais, o mínimo 70 mil pessoas. Você tem segundo o IBGE, estou me baseando nos dados. De Botanes deve ter 30, tem mínimo 70 mil pessoas, tem engarrafamento de manhã, de tarde e de noite. Então temos 70 mil pessoas morando aqui. Nani, Búzios... Deixa eu acabar. Você faz como se você quer botar 5 litros d'água nesse copo de 300 ml. Funciona? Não cabe. Eu vou te dizer, não vejo solução para o trânsito. Vai ter engarrafamento, a vida tudo agora. Ou fazer 3 elevatórios, ou botar drone. Não, o que acontece é que eu acho que a geografia de Búzios não é respeitada. Porque Búzios, você vai numa ilha, a ilha tem uma capacidade X. Por exemplo, Sirmione, no Lago de Garda, na Itália. Sirmione é uma cidade histórica que tem as características muito parecidas com Búzios, apesar de ser uma península dentro de um lago. Mas é um lugar também histórico, castelo na frente, ali tudo. O que acontece? Tem uma capacidade. Não adianta vir mais gente do que a cidade comporta. Sabe Saint-Tropez quanto morador tem? 8 mil. A periferia de Saint-Tropez, sabe que é na vinícola? Você não pode construir. Então, se você, na época, tinha uma pessoa usada para fazer um plano diretor usado, o início da primeira prefeitura, tinha feito do pórtico para fora uma zona agrícola. E taxa de ocupação de 2%. Sabe o que eu percebo aqui? Eu percebo que, por exemplo, você falar de Búzios, você tem propriedade para falar. Você está aqui há 30 anos, tem seus negócios, conhece a cidade. Eu me considero também como propriedade para falar, porque eu também estou aqui há 23 anos, já tive negócios e hoje trabalho numa outra área. O que acontece? O que eu vejo são pessoas recém-chegadas na cidade que não conhecem absolutamente nada da história da cidade, nada da geografia, não conhecem as pessoas que moram aqui. E essas pessoas, de certa forma, são os maiores alvos das narrativas produzidas. Com certeza, mas onde que está o erro? De ter uma população de 70 mil pessoas, quando você ganha uma prefeitura como se ganhou em Búzios, separando de Cabo Frio, a primeira coisa é pensar quantos moradores quer botar nessa cidade e fazer o plano diretor para o número de moradores. Aí você teria o outro tipo de cidade. Quando você faz o Greenwich, não sei quanto lojas deve ter, 2.000, 1.000, você faz o loteamento atrás do hospital, você começa a lotear perto de vista, mais as invasões que você considera. Mas esses loteamentos ainda são melhores. O problema não é melhor, ele pode ser maravilhoso. E cada lote vai representar 10 pessoas, você tem que calcular. Mas acontece que também quando não fazem o condomínio e tudo, é pior ainda, porque aí um terreno abriga 10 famílias, não 10 pessoas. Quando a gente ganhou a eleição com Tonino Branco, você foi chefe de governo, Toninho, né? No último ano fui secretário de governo. Secretário de governo. Levei Tonino no Centro, em Nova York, a península de Nova York. Levei Tonino em Saint-Tropez e cara. Infelizmente, a gente perdeu a eleição no segundo mandato, mas a gente tinha tentado fazer o plano diretor
Fiz lá, eu tinha uma divergência na periferia, e achava que a periferia vai ser o problema futuro de Búzios, que se você bota 40, 50 mil pessoas, como já temos hoje, vai ter um reflexo de violência gigantesca. Infelizmente, chegamos lá, e essa não sei o que vai poder fazer. Na época, a gente fez a cidade irmã Búzios Saint-Tropez, para justamente dar esse clima internacional. Hoje, infelizmente, o Alexandre está fazendo um bom governo, porque não é um cara que pega uma cidade com 70 mil pessoas, 70 mil moradores hoje, e que vai dar soluções extraordinárias. Ele já está administrando de uma maneira inteligente e de uma maneira, eu vou dizer, diplomática. É uma pessoa que não procura confronto, é uma pessoa que é fácil de acesso, é uma pessoa que conversa, que Mas discute. uma pessoa muito difícil para ouvir críticas. Né? Não, todo governante é difícil de ouvir crítica. Mesmo se eu vou criticar você, você vai ter dificilmente você... Mas todo nós, eu político, também, você me critica. Não, Tá bom, mas um político, ele tem que estar... O político não pode viver numa bolha. Sabe onde que mede um país? Eu vou dar um exemplo. Político não seria... É a retaliação que ele vai fazer em cima de você e não faz. Não vou falar isso não. Eu vou falar assim, por exemplo, eu questiono muito o papel da imprensa aqui em Búzios, porque é uma imprensa que, eu não vou dizer conivente, mas é uma empresa amiga. Para mim não tem empresa em Búzios. A última empresa de Búzios foi o Marcelo Promulhado, que tinha o coração da cidade. Tinha a alma da cidade. Marcelo é um jornalista de grande inteligência. Para mim, ele tinha o lado, a linha dele de trabalho, né, humorística, o lado dele fantástico. Fantástico. Um dos caras mais inteligentes dessa cidade. Mas eu acho assim, por exemplo, eu sempre questiono muito, por exemplo, assim, a prefeitura falar bem da própria prefeitura. Os envolvidos da prefeitura elogiarem a prefeitura. Eu acho, assim, que a população é que tem que ser ouvida. Porque o que eu vejo que a tendência do poder é isolar o político e torná-lo um pouco, no seu caso, eu vou até falar, usando suas palavras, um não observador, ao invés de um observador. Olha, eu não apoiei Alexandre na última, apoiei Leandro do Bobo. Perdemos a eleição, tem nada que falar, Alexandre ganhou e ganhou de verdade, não roubou a eleição. E ganhou, a maioria. Foi muito justo, né, a diferença. Justo, a democracia, todo mundo faz democracia. Não, que foi muito pertinho um do outro, mas ganhou. Se você ganhou de um voto, você ganhou. Exatamente. Se você ganhou de 100, 200, de um, ganhou. E foi uma virada, assim, na última semana, quase, né? Ele ganhou, então, eu sou uma pessoa que respeita quem ganha. Sim. Então, eu vi, nesses 3 anos, uma pessoa sensata, que não procurou enfrentar situação de rancor. Por exemplo, vou botar na minha pessoa, uma pessoa que não fui gentil com ele na campanha. Foi um cara que defendeu um lado e foi até o final desse lado. Mas ele teve a inteligência, para mim, uma grande marca de inteligência, uma pessoa que sabe dizer acabou a eleição, acabou a conversa, até a próxima eleição. Então tem que deixar de administrar uma pessoa dentro da sua capacidade e julgar no resultado. Eu vou anotar que nesses 3 anos, a cidade, dentro dos seus problemas, o comércio faturou. Por exemplo, esse inverno foi um excelente inverno para nós. Todo o comércio da cidade faturou muito bem, não teve inverno. Pode gostar ou não dos eventos que ele promoveu, mas o resultado é que foi um bom resultado. Aqui na Rasa, os eventos são complicados, né? Agora até que deu uma melhora, mas gerava muito tumulto e uma quantidade enorme de eventos, é cansativo também, né? E eu disse que seja aqui em Búzios, em Cabo Frio, em São Pedro, e agora Saquarema, o problema da nossa região vai ser a violência. Então hoje, a segurança
tem que ser colocado na mesa por um grande fórum de discussão. Não é só do prefeito da segurança. Foi por esse é da motivo. comunidade. Foi por esse motivo que você apoiou o Leandro do BOP na eleição passada? Não. Apoiando Porque o Leandro é um referencial não da significa segurança. que é um policial vai dar um resultado na segurança. Apoiei Leandro porque é uma pessoa honesta, é uma pessoa do centro, eu sou do centro, eu pensava que o centro precisava de uma chance de representação, que nunca teve um prefeito do centro, de Manguinha, e o centro, 2, 3 vereadores, a gente nunca teve uma representação política do centro. E parece que os políticos não gostam do centro. Que seja Mirino, que seja Tonino, que seja... Ninguém gostou do centro. O Leandro, para ser do centro, e eu decidi apoiar Leandro para ser do centro. Eu um cara novo, com a cabeça outra, mais jovem, que não era o político tradicional, eu disse, vou com ele. Perder uma eleição, pronto, encerrei esse negócio. Depois, teve a oportunidade de conversar com o Alexandre, porque justamente fazia acordo, vamos se enfrentar ou cada um faz sua vida? Eu não quero mais nada. Você ganhou a prefeitura, parabéns para você. Nani, você foi candidato a vereador nas eleições passadas. E eu questiono bastante a atuação dos vereadores nesse mandato. Eu não vejo assim uma atuação que faça diferença de nenhum. E o fato, inclusive, uma pena, nenhuma mulher também, dessa vez, né, fazendo parte ali e tudo. E eu não vejo ninguém se posicionar, ninguém ter voz ali dentro. Você acha que na próxima essa condição da Câmara vai mudar? Ou a gente vai cair no mesmo erro? Porque eu cobri a posse no dia 1º, né? E lá na Câmara. E eu estava filmando, gravando, fazendo as entrevistas. Teve um vereador que ele não sabia como votar e colou do vereador que estava ao lado, eu tenho isso gravado. Ele perguntava. Quer dizer, uma pessoa, e hoje ele é um dos secretários de governo. Então, eu acredito que uma pessoa que tenha entrado como vereador no dia de uma posse numa Câmara e que sequer sabia o que ia acontecer ali, eu não dou crédito como secretário. Bom, eu vou te responder uma coisa no Brasil. O Brasil está vivendo a ditadura da ignorância. Da alienação e ignorância. Porque como que uma pessoa culta como você uma pessoa que não consegue segurar sua vida dentro de casa, que não tem nenhuma expressão familiar que toma conta dos seus filhos, que não estudou nada, pode dirigir a vida dos outros. Eu me pergunto. Porque tínhamos candidatos excelentes. No Brasil inteiro. Quando você vê o nível dos nossos deputados, o nível do nosso senador, o nível do... É assustador. Lá em cima também. Lá em cima, bem de cima. Bem lá de cima. Bem lá de cima. O que acontece? Tínhamos candidatos muito bons, com um nível bom, mas a população, ela é meio refém. Você vota por sua amiga, ele que te ajuda, ele que está ali na comunidade para fazer um pouquinho de força. É um sistema que não é democrático. Será que a gente consegue mudar um pouco isso para a próxima? Não, porque a mudança ela vem de cima, não vem de... Sabe, justamente tem uma coisa interessante no mundo linear ou não linear. O mundo cartesiano, a gente soma as partes para chegar no todo. No mundo holístico, a gente imagina o todo e desce para as partes. Só que a soma das partes nunca chega no que você imagina. Então, quando você vai somar as partes, é muito inferior a descer e contar as partes. Dá para entender? Dá. Então, eu prefiro imaginar um todo que descer para as partes. Minha visão é muito maior e a minha perspectiva é muito maior que de contabilizar as partes para chegar a uma situação. Bom,
Hoje, como é seu dia a dia? Como você dá conta dos seus negócios? Eu Não, sei estou que aposentado. Jean... Eu não trabalho mais. Vai tudo meu filho, é a vida dele. Uhum. Eu já parei de opinar. Jean começou muito novo, né? Muito cedo. Pelo menos eu levei um filho na faculdade, nível superior, Isso aí. falo 3 idiomas, Isso viajou aí. o mundo inteiro. É um exemplo Fiz mesmo para minha Búzios. parte. Agora é a parte dele, a vida dele, É. não é a minha. Desde eu entendo que tem um momento, sabe, que mais que as palavras que valem suas atitudes. Uhum. Porque tudo que você pode falar entra numa orelha e sai na outra. Agora, as tuas atitudes falam para você Marcam e as a pessoas pessoa. observam. É uma criança, ela observa as atitudes do pai, da mãe, da família. E isso se em posiciona relação... em relação às suas atitudes. E isso em relação até, eu vou voltar, né, até aos políticos mesmo, inclusive aqui da cidade, que deveriam também ter essa percepção que não adianta falar uma coisa e agir de outra maneira, porque a população, ela percebe, né, ela comenta, não adianta... não estamos mais na época da máscara, da Covid, mas como se fosse uma máscara invisível, as coisas vão acontecendo, porque a gente é aquilo realmente que a gente é e as pessoas percebem, né? Voltamos lá para o início da nossa conversa, que tudo influencia, tudo é observado, tudo é relativo, então é bem... Agora, então, o estudo tem aumentado com esse tempo mais tranquilo, que não está mais à frente dos negócios. Eu estudo permanentemente. Uhum. Desde que tenho 13, 14 anos que me lembro de estudar. Você é autodidata ou... Não. Tempo. Formação? Eu sempre, o colégio que estudava, sempre era muito bom em matemática. Sempre, de física e matemática, muito bom. Sempre fui o primeiro na escola. Mais algum assunto que você queira tocar, que você queira falar, que você quer deixar alguma mensagem aqui especial? Uma opinião sobre educação. Escola primária não é educação, é alfabetização. Pouco aqui acaba o segundo grau completo. E que falta aqui é a faculdade, é formação profissional, escola de diretoria, e esse que seria, a minha vida, um passo bem além da educação. Educação você faz em casa, você pode aprender a ler e a escrever a tua criança, sem ir na escola. Mas, de forma... A diferença do nível secundário para o nível superior é igual a um computador com 10 megabits e um computador com 100 megabits. É uma maneira de acelerar o poder de síntese, de análise de síntese. Por exemplo, eu fiz exército que tinha 10 pessoas me perguntar sobre o mesmo assunto e cada vez acelerando as respostas. E você tem que responder cada vez pensando menos, até que você entre em choque e você não consegue mais dar resposta. Então, o nível superior te treina a dar resposta à complexidade. Se você não vai treinar o seu cérebro para dar resposta à complexidade, você vai ser uma pessoa com muito problema. Muito bom. Podemos encerrar, caminhando aqui para o final, está tudo... Estamos conversados. Vou desejar bons projetos, vou desejar aí, sucesso. Uma aposentadoria tranquila está bom para mim. Nada melhor do que... Sabedoria tem que falar mais alto. Eu também estou já caminhando para esse pensamento. Nani, muito obrigada. Eu vou repetir que foi uma honra, tá? Numa outra oportunidade, quando tivermos mais assuntos, você é da casa, sempre, a qualquer hora, bem recebido, tá bom? E sucesso, né? Sempre. Obrigada.